Segundo exemplo, a questão agora é a seguinte. Tá vendo esse ônibusinho aí? Ele vai atravessar uma ponte. O ônibus tem um tamanho que é relevante para a situação estudada. Qual é o tamanho do ônibus? 20 metros. Qual é o tamanho da ponte? 180 metros. Então, esse ônibus vai demorar um certo tempo para ultrapassar essa ponte. A pergunta aqui, cara, é quanto tempo vai dar essa ultrapassagem? Então, deixa eu fazer o seguinte, né? Vamos copiar esse ônibus aqui. E o ônibus, ó, aqui começa a ultrapassagem do ônibus, sacou a ideia? A ultrapassagem do ônibus vai começar exatamente aqui, ó. Deixa eu marcar para vocês. Pronto. Aqui está começando a ultrapassagem do ônibus. Quando é que você diria que esse ônibus ultrapassou totalmente essa ponte? Ele vai ultrapassar totalmente a ponte quando ele chegar lá do outro lado. Vamos copiar isso aqui de novo, ó. Aqui ele ultrapassou totalmente a ponte, tá vendo aqui, ó? Exatamente quando ele chegar aqui, nesse desenho, nessa configuração, ele passou totalmente a ponte. Então, a frente do ônibus, olha onde é que ela veio parar, tá vendo? Eu vou marcar isso aqui tudo para vocês, ó. Isso tudo aqui foi o deslocamento do ônibus para atravessar totalmente a ponte, beleza? O que essa questão quer saber, Ítalo? Ela quer saber em quanto tempo isso aconteceu, beleza? Se você visualizou direitinho, você sacou o seguinte: qual foi o deslocamento, qual foi o espaço total percorrido nessa situação? Rapaz, olha bem, ó. Até aqui eu sei quanto é que tá dando, ó. Até aqui está dando quantos metros? 180, que é exatamente o tamanho de quem? Da ponte. Confere aí. Agora pensa um pouquinho comigo. O que seria, gente, ó? O que seria esse pedacinho aqui final, cara, ó? Vê se você encontra aí no desenho. O que seria esse pedaço? Pô, seria o tamanho do ônibus, né, Ítalo? Sim, cara, seria o tamanho do ônibus. Então, esse pedacinho aqui vale 20 metros. Fez sentido? Então, o ônibus começou a ultrapassagem quando a frente dele chegou na ponte e terminou a ultrapassagem quando a parte traseira dele saiu da ponte. Sacou a ideia? Então, ó, qual foi o ΔS total? 180 metros da ponte mais 20 metros do ônibus. Nós tivemos um ΔS total de 200 metros aí na situação. Outra coisa que eu acho que você já tá fera nisso aí, hein? Tá vendo essa velocidadezinha aqui, ó? 90 km por hora. Quando você olha uma distância em metros, cara, você já entendeu, você não pode usar em metros. Essa distância está em metros, então essa velocidade tem que estar em quê? Metros por segundo. Confere? 90 km por hora, dá quantos metros por segundo? Hein? Tem que ser automático. Pô, Ítalo, ainda estou vacilando nisso. Volta lá na aula de conversão de unidades, tem lá uma tabela muito bacana para você ser automático nessa situação. Isso aqui vai dar 25 metros por segundo. Como é que a gente faz isso, Ítalo? Dividindo por 3,6, tá bom? Massa demais. Vamos aplicar a fórmula, bora? Bora lá? Velocidade média é igual a deslocamento sobre o tempo total gasto. Meus lindos, quanto foi o deslocamento? O deslocamento foi 200 metros, dividido pelo tempo total gasto. E esse tempo total gasto é o que eu quero. Quanto foi essa velocidade? Ó, dependendo da velocidade, eu altero esse tempo, tá vendo? Se você for mais rápido, mais lento, ó, quanto maior a velocidade do carro, em menos tempo ele atravessará a ponte. Sacou a ideia? Então, bora trocar os valores. A velocidade média do carro foi 25 metros por segundo. O ΔS, 200 metros, dividido pelo tempo total que ele vai gastar. Então, fazendo as continhas aí, quanto foi que deu o nosso tempo total? Vai ser 200 dividido por 25. E 200 dividido por 25 dá quanto, gente? 8 segundos. Então, em 8 segundos, a travessia vai acontecer. Sacou a ideia? Deixa eu voltar aqui, ó. Quando você for fazer essas questões de travessia, o que você vai fazer? Você vai somar o espaço, o comprimento da ponte, mais o comprimento do ônibus, do trem. É muito comum. Às vezes é uma questão que envolve um túnel. É a mesma ideia. Agora, Ítalo, e se fosse um carro, um ponto, que a questão diz que o tamanho dele é desprezível?
Aí, se o tamanho dele for desprezível, o ΔS, o deslocamento, vai ser exatamente o tamanho da ponte, o tamanho do túnel que vai ser passado, já que o tamanho do veículo, do móvel, é desprezível. Então, quando o móvel tem um tamanho considerado, a gente diz que ele é um corpo extenso. E o corpo extenso precisa ser somado com o tamanho da ponte, do túnel, do que ele vai passar. Tranquilo?